e aí nós estamos vendo aí a chegada dos jogadores, né? Em São Paulo, o Coluna do Fla acompanhou, trouxe ao vivo aqui para vocês o desembarque do Flamengo. Fernando Bárbaro Sago sabe estar maior que o do Papai Noel, de tanto que o Túlio puxou com aquele pedaço de bolo. Não, o Simon não estava. Teve lá o Bruno, o Rafa e o Anderson compraram um bolo para mim lá no estúdio no dia do jogo Flamengo e Palmeiras. E ali o bolo foi cortado, cada um pegou seu pedaço, até porque a gente não tem essa nutelada, né? A gente, não, cada um pega seu pedaço aí e vamos que vamos, né? Carlos Fontoura aqui também, mas agora a gente vai começar a falar desse jogo de amanhã, aproveitando para mostrar o desembarque do Flamengo em São Paulo. O Flamengo que encerrou a preparação, viajou, já está lá com a sua equipe, né, em São Paulo, né? E trazendo aqui alguns dados, né? O Flamengo que precisa, vamos dizer assim, melhorar os seus números lá no Morumbi. O retrospecto mais recente, né? O Flamengo venceu as últimas 2 partidas contra o São Paulo lá, né? Venceu em novembro de 2021, 4-0, aquele show do nosso querido, né, Michael, e também por 2-0, agora que a gente estava com o time alternativo, né? Sendo que o Flamengo já teve 8 jogos, né? No caso, na Copa do Brasil lá, e, né, os duelos não foram bons recentemente. Teve aquela falha do Hugo também, que o Flamengo acabou sendo desclassificado contra o São Paulo. Acredito que agora esses números não vão entrar em campo e a gente vai passar, né, Nazário? Até porque, como eu sempre falo aqui, até sendo coerente, números, estatísticas não entram em campo, apesar de que muitas vezes pode fazer a diferença, né? Pois é, a gente tem esses números aí, mas em compensação, Rogério Ceni nunca ganhou jogando contra o Flamengo. Já são um total de 8 derrotas, né? São 4 pelo São Paulo, 3 pelo Fortaleza e 1 pelo Cruzeiro. Então, assim, se a gente parar para pensar, para ele, né, cara, é um verdadeiro inferno enfrentar o Flamengo, porque em 8 oportunidades ele não conseguiu ganhar. Então, isso é uma coisa que fica muito pro técnico, né? Porra, você imagina, você enfrentar o seu adversário 8 vezes com 3 times diferentes e você não conseguir lograr êxito. Então, isso também tem um peso muito grande. E, assim, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo em que o Flamengo mais uma vez estará à prova, mas a gente confia no nosso elenco, assim como o Dorival também confia no nosso elenco. Repito, o time vem numa crescente, né? E embora alguns discordem, mas o jogo contra o Palmeiras corrobora isso, né? O time entrou com 4 titulares e não abriu o bico para o Palmeiras, jogou de igual para igual, com alguns setores em que precisava de alguma coisa, sobretudo na meia, né? Mas a gente viu que o Flamengo tem total condição de jogar em alto nível e conseguir chegar na final, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil. E aí a gente vai vendo os números, né, do Rogério como técnico atuando contra o Flamengo, e ele atuou ali no caso, dirigindo 3 equipes diferentes, né, o São Paulo, Fortaleza e o Cruzeiro. Em 2017, o Flamengo venceu por 2-0. Depois, em 2019, no caso, 2-0 contra o São Paulo. Em 2019, 2-0 contra o Fortaleza. Em 2-1, venceu o Cruzeiro, né, lá no Mineirão, em 2019. Também em 2019 venceu o Fortaleza por 2-1. Em 2020, novamente, o Fortaleza por 2-1. Em 2021 foi só chocolate, né? 4-0 lá como a gente estava falando aqui naquele show do Michael. E depois 3-1 agora em 2022 no Maracanã, ainda, né? Uma das poucas boas partidas que o Paulo Souza fez dirigindo o Flamengo. E recentemente, agora no retorno, o Flamengo venceu novamente, né? Com os gols de Lázaro e Vitor Hugo por 2-0, né? Como eu estava falando, né, o Petit, os números não entram em campo, a gente vai vendo aí os relacionados, a gente vai passar aqui já, mas isso faz a diferença porque né, os jogadores tomam conhecimento, porque esses tabus, esses números são levantados pela imprensa, não entra em campo, mas, né, mostra aí que o Ceni não tem muita sorte contra o Flamengo. Produção, volta de novo aí os números aí do Ceni, que eu gosto de ver essa freguesia, né, apesar do Ceni ser o técnico do Octa, Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, mas a gente aqui gosta de dar aquela gastada no treinador. Gostei, inclusive, destaque
para o Ceni ali, preocupado, né, com a mão na cabeça, né, um ar de preocupação, e eu espero que ele permaneça assim amanhã também. A verdade, né, Túlio, que o Rogério, que o Flamengo se distanciou muito, né, cara? O Flamengo é um outro Flamengo a partir de 2019, onde o Flamengo montou um elenco muito forte e às vezes a gente não conseguiu potencializar esse elenco todo por causa de, às vezes, técnicos, algum probleminha ou outro ali. E o Rogério Ceni, né, encarando o Flamengo com Fortaleza, encarando o Flamengo com Cruzeiro caindo, né, encarando o Flamengo com São Paulo, que é um time que não tem o elenco que o Flamengo tem. Então, esse time do Flamengo, considerado o time A, é um time fortíssimo, é um time muito difícil de ser batido quando esse time joga bem. Lembrando que o que pode acontecer, espero que não aconteça, é se um dia, se no jogo contra o São Paulo, o Flamengo não estiver no seu melhor dia, né? Isso pode acontecer. Agora, se o Flamengo fizer uma partida normal, se o Flamengo fizer a partida que vem fazendo, a probabilidade do Flamengo sair de São Paulo com uma vitória ela é gigantesca e eles sabem disso. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui é que é uma semifinal. E ninguém, cara, a gente tem que botar uma coisa na nossa cabeça. Ninguém chega numa semifinal por acaso. Todo mundo, todos os clubes que chegam numa semifinal chega pelos seus méritos. Claro que a gente fica feliz, né? Porque, Túlio, o que acontece com a gente às vezes um pouco, né? Que o rubro-negro ele ficou cabreiro com algumas vergonhas que a gente já passou por aí, porque o rubro-negro ele é confiante pra caraca, irmão. Então a gente depositava a nossa confiança no Márcio Araújo, no Walter Minhoca, nesses caras tudo aí, e a gente sempre achou que o nosso time era o máximo. Se mesmo o nosso time fraco, a gente falava, oh, vamos chegar, vamos ser campeão. Dessa vez é diferente tudo, né? A gente chega numa semifinal com um time, com um elenco que condiz o que é o Flamengo hoje, um elenco que representa o seu torcedor. Então vai ser muito difícil eu vou até falar de título, cara, vai ser muito difícil o Flamengo não vencer a Copa do Brasil. Na minha humilde opinião, uma opinião aqui tirando o clubismo, né? O Flamengo, com certeza, é o melhor time da Copa do Brasil e é o time que joga o melhor futebol da Libertadores. Agora, se vai ser campeão, aí já é outra história, mas a gente confia. É como você está falando, né? O São Paulo, que é considerado inferior ao Flamengo, e assim, os caras podem se superar numa semifinal, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser a estratégia do Ceni, o comportamento da equipe dele no jogo, até porque teve um jogo recente, apesar de que a equipe que vai enfrentar o São Paulo amanhã é completamente diferente da que jogou pelo Campeonato Brasileiro, mas a gente espera um grande jogo e eu concordo, o Flamengo pratica hoje o melhor futebol, na minha opinião, e tem o melhor elenco aí entre os semifinalistas da Copa do Brasil. Lendo aqui o chat rapidinho, a gente vai entrar já aqui nos relacionados e na provável escalação também. A galera tá falando aqui do vídeo. Não, aquele vídeo ali foi tipo pra agradar. Sabe, o primeiro pedaço é seu, mas o Simon não tava ali. Então foi só pra dar aquela moral para ele mesmo estando longe, porque a galera queria fazer o seguinte, pegar o valor gasto no bolo e colocar nas contas do Coluna, entendeu? Então a gente tinha que fazer aquela festa lá. Lendo aqui a galera, Flamarion Vieira aqui dando sua opinião, a Fernanda Lobac também aqui me gastando, a Mônica Silva também, Aparecida Adelma, Bruno Vilafranca, passando para desejar boa live, dedo no like, tamo junto, meus amigos. Aí, um abração pro Bruno Vilafranca, fechamento nosso, vamos que vamos. Carolina Gomes também, Lili Antonelli, lembrando que o jogo é amanhã, né, às 9h30 da noite. Alisson Silva perguntando se existe um sósia do Nazário. Aí, Nazário. Naldo Pérez também, Carolina Gomes, cadê aqui? A Monigol e a Fernanda Lovac aqui me gastando. Bom, cadê aí, produção? Vamos lá, vamos aos relacionados da partida de amanhã, né? Os jogadores que
viajaram para São Paulo. Ayrton Lucas, Davi Luiz, Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Gabigol, Hugo, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus Cunha, Matheus França, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodinei, Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo, Vidal e Vitinho. Esses são os jogadores que viajaram, né? E aqui a gente traz a nossa provável escalação de amanhã. Bom, o Flamengo pode ir a campo com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. A dúvida hoje é ali, né, na volância, né? Thiago Maia ou Vidal, mais à frente João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta fechando, Pedro e Gabigol. Nazário, primeiro fazendo essa análise mais geral, a gente vai falar especificamente aí de algumas posições, mas, assim, esse é o time, né, do Flamengo, a base ali do time do Flamengo. Não tem muito o que inventar. O Dorival, inclusive no jogo, foi, né, um assunto que gerou enorme debate, a escolha do Dorival da equipe para enfrentar o Palmeiras domingo, que era para ir com o elenco titular com força máxima para esse jogo da semifinal, né? É o time que a gente está acostumado a ver aparecer e crescer junto, né? E eu queria até fazer um adendo aqui, que é o seguinte, cara, uma moção especial pro Santos, que no jogo contra o Palmeiras, embora o Pablo tenha feito uma partida ok, né, não fez uma partida excepcional, mas ele atrasou uma bola de cabeça para o Santos, que quem joga futebol sabe que o que ele fez é quase que impossível, porque o Dudu vinha no embalo. E ele virou o corpo para começar a correr, né, embora ele tenha a vantagem de poder, óbvio, botar a mão na bola dentro da área, mas assim, o Dudu já vinha no pique, cara. Então, a explosão dele, o reflexo, porque quando a bola que o Pablo, em dois momentos, eu particularmente não gosto do jogador que, no movimento em que a bola vem e em campo, isso é uma regra, né? É uma premissa. Você não pode deixar a bola quicar. Domina a bola. Ou dá chutão para fora, dá de cabeça, dá de peito, mas não deixa ela quicar, porque a partir do momento que ela quica no terreno, você não sabe aonde que ela vai resvalar. Ela pode quicar e ir para frente, para o teu lado direito, para o teu lado esquerdo. Então, isso é absolutamente... não tem como, não tem GPS. Então, essa é uma regra. Quem joga futebol e vai jogar em campo, é regra básica, não deixa a bola quicar. Ou domina, ou espanta o perigo. E o Pablo, ele atrasou essa bola pro Santos, e quem vinha na corrida era o Dudu. Não fosse o Santos um cara experiente, um cara frio, né, e um cara até corajoso, porque o lance que ele fez foi de coragem, a gente podia ter tomado um gol ali. Então, assim, a gente está muito bem de goleiro. Em relação à nossa zaga, a gente sabe, né, o Léo crescendo muito, o senhor Davi Luiz precisa botar a cabecinha no lugar, né? A exemplo do que aconteceu contra o Atlético Paranaense, que perdeu a cabeça e xingou o juiz e foi expulso, etc, etc. E nas laterais, nós temos dois grandes laterais atuando agora com esse time, e também quero fazer um apontamento especial a Ayrton Lucas, que nos últimos 4 jogos ele vem participando efetivamente, seja com assistência, seja com gol, seja com uma partida impecável, né? A partida que ele fez, por exemplo, a gente viu que ele deu passe, a exemplo do que aconteceu num jogo contra o Atlético Goianiense, né? Ele deu a assistência, né? O gol do Vitor Hugo. O cruzamento que terminou também contra o São Paulo, do Lázaro, o cruzamento foi dele, né? E agora contra o Vitor Hugo de novo, com o Atlético Paranaense, e o gol que ele fez também naquele 4-1. Então, assim, um baita lateral, moleque, né? 25 anos, novo, que tem um potencial gigantesco e vai se tornar um dos maiores laterais do Flamengo, não tenho dúvida disso. Em relação à volância, como o nosso querido Fábio Monk gosta de falar, o setor medular, né? Eu gosto de seguir ele, que ele é meu ídolo, então ele fala setor medular. Eu acho que ele vai começar com o Thiago Maia, né? Porque o Thiago Maia vai
vem fazendo um excelente trabalho com o João Gomes e tal, e o Vidal, acredito que comece no banco. E lá na frente, o quarteto fantástico, não tem o que falar, né, cara? É o melhor quarteto que a gente tem atualmente jogando no Brasil, e esse é o time que eu acho que vai entrar em campo e que, com toda a humildade, sem falsa modéstia, se não der um calor no São Paulo, né, basta jogar o seu futebol com bola no chão, com feijão com arroz, que ruim de tudo, se for empate lá, a gente resolve aqui em casa. A gente faz igual a mãe quando falava com a gente. Em casa a gente resolve.